Olá, pessoal. Nessa aula a gente vai discutir um pouco as chamadas funções neurais superiores, também conhecidas como funções cognitivas ou neurocognitivas. Esse nome superiores é um nome que, embora muito utilizado, ele passa a ideia, às vezes, imprecisa de que as demais funções não são importantes, Então é um nome que algumas pessoas evitam usar. Mas, de qualquer maneira, foi o nome que a gente escolheu pela tradição. Lembrando que a gente já olhou as entradas, já olhou as saídas do sistema nervoso central e agora a gente vai falar um pouco sobre processos internos do sistema nervoso central, principalmente esses mais ligados à cognição. Lembrando que são esses mecanismos, são esses processos que permitem a gente fazer as maravilhas que a gente consegue fazer, que às vezes só o ser humano consegue fazer. Compor uma sinfonia, compor uma obra, pintar um quadro, se emocionar vendo um quadro, uma sinfonia ou um filme, escrever literatura, escrever livros de ciência, descobrir coisas sobre o mundo, ensinar essas coisas, aprender essas coisas como a gente está fazendo agora. Quer dizer, tudo isso depende dessas funções cognitivas que são tipicamente humanas, e que só são possíveis graças a algumas propriedades do sistema nervoso central. Duas delas eu queria chamar a atenção para vocês, que é essa enorme complexidade do nosso sistema. É um sistema extremamente complexo, principalmente graças à quantidade de neurônios que ele possui, 80 e poucos bilhões de neurônios, cada um desses neurônios executando, em média, 10 mil conexões. Quer dizer, façam as contas aí, vocês vão chegar num número próximo ao número de galáxias do nosso universo. Ou seja, a gente tem um sistema extremamente complexo, e mais do que isso, um sistema extremamente plástico, extremamente capaz de se modificar. Aliás, essa é uma das razões pelas quais a gente é capaz de aprender. Ou seja, aprender alguma coisa significa alguma coisa nessa enorme rede, nessa complexa rede neural mudar, depende dessa mudança. Isso acontece principalmente nas sinapses. A gente já teve uma aula sobre isso, já investigou um pouco como é que é o processo sináptico, e essas sinapses são extremamente plásticas. Ou seja, a gente tem um sistema extremamente complexo e um sistema extremamente plástico. E é graças a essas duas grandes propriedades que a gente possui as capacidades que a gente possui. Tudo bem? Quais são essas funções, então, cognitivas ou superiores? Eu listei algumas delas aqui, não todas. Então, por exemplo, percepção, atenção, memória, emoção, tomada de decisão. A gente é capaz de tomar decisões extremamente complexas. A gente é capaz de resolver problemas extremamente complexos. A linguagem, sono e a vigília, enfim, são algumas dessas funções cognitivas ou funções superiores. Claro, no tempo dessa aula não dá para a gente ver cada uma dessas funções, isso seria tema para um curso inteiro. E eu queria só ilustrar mesmo, exemplificar um pouco essas funções, comentando a relação entre três funções, entre atenção, memória e emoção. Só para vocês sentirem um pouco o gostinho do que são essas funções superiores. Ok? Eu vou tentar usar o exemplo dessa aula mesmo para a gente pensar sobre isso. Imagina o seguinte, vocês estão assistindo essa aula, aí no vídeo vocês estão recebendo uma série de informações de estímulos sensoriais, estímulos visuais e estímulos auditivos principalmente. Outros vocês não estão sentindo o meu cheiro, vocês não estão sentindo o meu toque, mas vocês estão me vendo e estão me ouvindo. Esses estímulos sensoriais, eles vão, quando eles são processados pelos canais visual e auditivo, eles entram num sistema cognitivo que a gente chama de sistema de memória de curto prazo, ou memória de trabalho. A memória de curto prazo, o principal componente dela é o que a gente chama de memória de trabalho. O que é essa memória de trabalho? É uma memória que armazena, que reverbera uma informação sensorial durante alguns segundos, alguns minutos às vezes, para que eu consiga executar uma tarefa num determinado momento. Por exemplo, vocês estão me assistindo aí e as frases que eu estou dizendo para vocês e os slides que eu estou mostrando, eles estão chegando na memória de trabalho de vocês e elas ficam reverberando no sistema cognitivo de vocês durante alguns minutos, o que faz com que vocês consigam entender, por exemplo, qual que é a lógica que existe entre uma frase que eu acabei de dizer e a frase que eu estou dizendo agora. A frase que eu acabei de dizer está aí na memória de curto prazo de vocês, está na memória de trabalho de vocês, e é por isso que vocês conseguem executar essa tarefa. Para quem gosta de computador, seria o correspondente à memória RAM do computador. É aquela memória que o computador usa para rodar vários programas ao mesmo tempo, por exemplo.
tudo bem? É uma memória de curto prazo, ela se esvai, a informação vai se perdendo ao longo dos minutos, das horas, né? No dia seguinte eu não lembro de quase nada do que eu fiz durante o dia anterior, porque isso ficou na minha memória de trabalho e não foi consolidado. Tudo bem? Primeira pergunta que a gente pode fazer é, tudo que chega até mim num determinado momento entra no sistema nervoso central e é processado e entra na memória de trabalho? Vocês sabem que não. Na verdade, a gente é bombardeado a todo momento por uma miríade de estímulos sensoriais, uma quantidade enorme de estímulos sensoriais, e uma pequena fração desses estímulos consegue ser processado pelo sistema nervoso central. Né? Existe um grande filtro aí que filtra essas informações logo na entrada. Né? Esse filtro a gente chama de atenção. A atenção é um filtro, é um mecanismo de seleção que o nosso sistema usa para selecionar o que vai entrar no sistema nervoso central. A gente pode pensar como um grande funil, né? Tem um universo enorme de informações sensoriais e só uma pequena porção vai entrar. A gente não se dá conta disso. Normalmente a gente imagina que tudo que está acontecendo no ambiente a gente percebe. Isso é uma falácia, é uma ilusão. Na verdade, a gente só consegue perceber aquilo que a gente está prestando atenção. Tudo bem? Que é uma parte muito pequena. Bom, e eu vou dar um exemplo disso, né? Para quem não acredita em mim, eu acho que a maior parte de vocês não deve ter percebido uma mudança que eu fiz no slide aqui. Esse slide aqui está em cinza, o fundo dele está em cinza, e eu acho que vocês não devem ter reparado. E por que ele está em cinza? Eu pus de propósito. Né? A gente não repara, a cor dele era essa. Eu pintei ele de cinza para mostrar que se a gente não estiver prestando atenção no fundo do slide, a gente não processa essa informação. A atenção filtrou isso. A gente só consegue perceber mudanças no ambiente se a gente estiver prestando atenção, né, como essa que eu acabei de mostrar para vocês. Tem várias brincadeiras que a gente poderia fazer aqui, eu vou propor algumas nas atividades para vocês investigarem um pouco melhor o papel e o poder da atenção em selecionar o que entra e o que não entra na nossa memória de curto prazo. Tudo bem? Bom, dessa informação que fica reverberando aí alguns minutos no nosso sistema, ou algumas horas até, né, uma pequena parte vai se consolidar numa memória de longo prazo. Uma memória agora diferente, que pode durar dias, anos, eventualmente a vida toda. Todo mundo lembra aqui a casa em que cresceu, todo mundo lembra aqui o dia do aniversário. A gente lembra de informações durante a vida toda, durante anos. A gente lembra, às vezes, do nosso primeiro número de telefone. Claro, isso numa época em que ter uma linha telefônica era uma coisa mais complicada do que é hoje. Então, normalmente, a gente tinha um número que durava a vida inteira. Aí a gente não esquecia esse número. Então, esse tipo de memória, a gente chama de memória de longo prazo. Né? Só uma pequena fração da memória de curto prazo vira memória de longo prazo. É consolidada numa memória de longo prazo. Vocês sabem disso. A maioria das coisas que vocês fizeram ontem, vocês esqueceram. Hoje a gente lembra de algumas, mas daqui a uma semana vocês vão ter esquecido quase tudo que vocês fizeram ontem. Daqui a um mês, daqui a um ano, 99,99%, se não tudo, vai ser perdido. Nessa aula que vocês estão assistindo hoje, daqui a alguns minutos vocês vão lembrar de boa parte dela, mas daqui a alguns anos vocês não vão lembrar nem de mim, provavelmente. E isso é um processo natural, é um processo perfeitamente fisiológico, até, ele é natural, ele é até necessário. Essa capacidade que a gente tem de esquecer de coisas que não são relevantes para a gente é uma capacidade bastante adaptativa, bastante importante. É defendida por alguns como um processo, às vezes mais importante do que lembrar, é o processo de esquecer. A gente tem aquela impressão de que eu queria lembrar de tudo, eu queria ter uma memória muito melhor do que a que eu tenho. Isso é uma falsa impressão. Na verdade, existem casos clínicos de pessoas que não esqueciam de nada, que tinham uma memória extraordinária. Elas eram praticamente incapazes de esquecer as coisas. E essas pessoas não tinham uma vida muito legal, não. Imagina um monte de informação, tudo que acontece com a gente guardado no nosso sistema nervoso, isso não é uma coisa interessante. O que é importante é quais são os mecanismos que favorecem esse processo de consolidação de memórias de curto prazo em memórias de longo prazo. A gente conhece alguns deles. Isso é importante até para a nossa função como professor. O que faz um aluno memorizar uma informação ou deixar de memorizar essa informação? Algumas coisas a gente conhece. Por exemplo, fazer a associação da informação que está entrando com a informação que já está lá na rede neural desse aluno favorece a consolidação de uma memória. Repetição também. Embora pedagogicamente isso não seja recomendado, a gente sabe que repetir uma informação várias vezes, acessar essa informação várias vezes, faz com que a gente acabe, por fim, memorizando essa informação. A gente já fez isso com o número de telefone. A gente troca o número de telefone,
a gente vai usando várias vezes até que a gente consolida essa informação no nosso sistema de longo prazo. E, finalmente, a emoção. A gente sabe que esse carimbo emocional ele é importante para a consolidação de uma memória de curto prazo numa memória de longo prazo. Existem vários exemplos que a gente poderia dar aqui. Eu lembro, por exemplo, de um dia lá em 1994, mais de 20 anos atrás, né, eu lembro exatamente onde eu estava e o que eu estava fazendo na hora de um evento que me marcou muito, que foi a morte do Ayrton Senna. Né, quem é da minha idade deve ter a mesma memória que eu tenho. Eu não lembro o que eu estava fazendo no dia anterior, eu não lembro do que eu estava fazendo no dia posterior, mas eu lembro dessa data. Né, eu lembro onde eu estava. Né, ou seja, foi um estímulo que marcou, né, que certamente marcou eu e marcou a mim, marcou as pessoas da minha geração. Outro estímulo agora mais recente, para quem for mais novo, eu acho que todo mundo aqui lembra onde estava e o que estava fazendo no fatídico 7-1. Eu lembro direitinho. Eu não lembro onde eu estava antes nem onde eu estava depois, mas eu lembro de ter ido no banheiro e voltado e ter 2 gols para a Alemanha lá, e acho que todo mundo lembra onde estava porque marcou, principalmente para quem gosta de futebol. Tudo bem, pessoal? Então, esses exemplos mostram para a gente o poder da emoção como um carimbo ali que ajuda na consolidação dessas memórias. E, claro, é fácil perceber a importância biológica disso. Né? Estímulos com valência, com carga emocional, geralmente eles têm essa carga porque eles são importantes. Né? Bom, a gente pode ainda, e a gente começa a ver então a interação que existe entre sistemas de memória, de aprendizagem de memória e sistemas de atenção ou entre memória e emoção. No fundo, tudo isso está muito interligado, né? E é isso que eu queria exemplificar para vocês. São funções cognitivas, são funções mentais ditas, funções neurais ditas superiores, mas tudo isso está interligado. Eu queria, para terminar, fazer uma distinção entre memórias de longo prazo. A gente pensa em memória, normalmente pensa em memória como se fosse uma coisa só, mas a gente pode fazer aí uma classificação de vários subtipos de memória. A gente acabou de ver que tem memória de curto prazo, memória de longo prazo, mas eu posso também dividir memória de longo prazo em 2 grandes sistemas. Um sistema de memória explícita e outro sistema de memória implícita. Memória explícita seria aquela memória consciente, aquela que eu tenho consciência de saber. E por ter consciência eu consigo declarar. Se alguém perguntar qual que é meu nome, eu vou dizer, meu nome é Hamilton. Eu sei isso porque isso está nesse sistema de memória explícita, memória declarativa. Né? É uma memória para fatos, para eventos autobiográficos. É um saber que eu sei que eu me chamo Hamilton, eu sei onde eu moro, né? Eu sei algumas coisas, eu conheço alguns fatos conscientemente, né? Eu conheço alguns eventos da minha biografia e sei lembrar disso. É o que normalmente a gente pensa quando a gente pensa em memória. No entanto, a gente esquece que existe um outro sistema, que eu estou chamando aqui de memória implícita, que envolve um processamento inconsciente da informação. Eu sei uma série de coisas que eu aprendi ao longo da minha vida, mas que não são conscientes. Por exemplo, eu sei andar de bicicleta, eu sei dirigir, né? Eu sei fazer uma série de coisas de maneira inconsciente, né? São coisas que normalmente eu não chamo de memória, eu chamo de hábito, né? De habilidades que eu aprendi, mas que é um tipo de memória também. Né? São processos, é um saber como. Eu sei como andar de bicicleta, eu sei como dirigir. Eu não sei explicar. Se alguém me perguntar, como é que anda de bicicleta? Não adianta eu explicar para essa pessoa, dizer, olha, sobe na bicicleta, coloca o pedal assim, assim, assado. Não adianta. Isso depende de treinamento, depende da pessoa viver aquilo. Por isso é uma memória não declarativa e por isso recebe o nome de memória implícita. Isso é importante tanto do ponto de vista psicológico e funcional, mas também é importante do ponto de vista neurofisiológico, né, anatômico, na medida em que a gente sabe hoje que são estruturas diferentes no sistema nervoso central que processam, que estão envolvidas com o processamento de cada um desses 2 tipos de memória. Isso foi pesquisado muito ao longo do século passado. Uma pesquisa clássica vem de um paciente cujas iniciais são HM, um paciente que ajudou a gente a desvendar esses mecanismos. O HM, só para comentar rapidamente a história dele, ele era um paciente que tinha uma epilepsia muito severa, e que os médicos detectaram que o foco dessa epilepsia era o lobo temporal medial, do paciente, está aqui, lobo temporal medial. É uma região conhecida como hipocampo. E aí o que eles fizeram? Retiraram o hipocampo dos 2 lados, bilateralmente, desse paciente, cirurgicamente. E quando esse paciente acordou da cirurgia, o médico foi conversar com ele e ele aparentemente estava normal. Ele respondia as perguntas do médico de maneira normal. Só que o médico percebeu, principalmente a médica que depois veio acompanhar esse paciente, que se tornou famosa por descrever esse paciente para a comunidade científica, percebeu que
passado alguns minutos, o paciente esquecia tudo que ele tinha conversado com o médico. Na verdade, esse paciente, se viu depois, né, ele percebeu a capacidade de consolidar novas memórias de longo prazo. Ele só tinha memória de curto prazo. Ele não conseguia formar novas memórias de longo prazo, a não ser aquelas que ele já possuía. Então, as memórias que ele já tinha da infância dele foram preservadas, mas ele não conseguia mais fazer esse processo de consolidação que eu acabei de comentar com vocês, né? Esse processo de transformar uma memória de curto prazo numa memória de longo prazo. É como se ele vivesse num eterno presente. Né? Quem quiser ter uma ilustração disso, tem aquele filme Como se fosse a primeira vez. Tem um paciente ali que simula, claro, é um filme, né? É uma fantasia, mas passa um pouco a ideia do que é ter uma memória só de curto prazo. Ou, aliás, tem um exemplo mais recente agora, que é a Dory, né? Do Nemo, lá do Procurando Dory. Ela tem exatamente esse déficit, ela só tem memória de curto prazo. Aliás, a personagem foi inspirada nesse paciente. Isso mostra também o papel do hipocampo, né, do lobo temporal medial, no processo de consolidação dessas memórias. Ou seja, forneceu pistas de como se dá esse processo de consolidação de memórias de longo prazo, de curto prazo em longo prazo. Elas não ficam armazenadas no hipocampo, na medida em que o HM não perdeu as memórias que ele já tinha. Mas o hipocampo é fundamental para o processo de consolidação. Tudo bem? O interessante é que, embora o HM, né, esse paciente não conseguisse formar novas memórias declarativas, notem, eu estou falando de memórias declarativas, memórias explícitas. Né? O HM conseguia aprender coisas novas, mas a memória implícita dele estava preservada. Ele conseguia aprender movimentos novos. Né? A gente consegue ver através desse teste. Esse teste aqui é um teste em que você tem que manter o traço sempre dentro, entre as duas linhas da estrela. Né? Então, cada vez que o traço sai fora das duas linhas, eu conto como um erro. Né? Qualquer um de nós, quando vai começar a fazer essa tarefa, principalmente se for um pouco mais difícil, se eu for fazer com a mão que não é a minha mão boa, né, a minha mão dominante, ou se eu tiver que fazer olhando no espelho, eu vou errar bastante. Mas, na medida em que eu vou treinando, esses erros vão diminuindo. Ao longo dos dias, os erros vão diminuindo. Com o HM acontecia a mesma coisa, ele ia aprendendo ao longo dos dias. Então é engraçado e curioso, né? Embora ele não conseguisse aprender nada novo do ponto de vista declarativo ou consciente, ele conseguia aprender coisas novas do ponto de vista motor. Por que isso? Porque a região responsável por esse tipo de aprendizado, que envolve, entre outras estruturas, os núcleos da base, que a gente já comentou aqui em aulas anteriores, estava preservada. Então isso mostra essa dissociação, né, entre estruturas neurais responsáveis por um tipo de memória e estruturas neurais responsáveis por outro tipo de memória. Tudo bem? Um paciente com lesão nos núcleos da base pode ter dificuldade em aprendizado motor, mas não em aprendizado explícito. Né? O parkinsoniano seria um exemplo disso, né? que é uma doença degenerativa que afeta principalmente os núcleos da base. Tudo bem, pessoal? Então, dá para a gente investigar esse esquema que eu fui construindo com vocês para explorar o que seriam algumas dessas funções neurocognitivas ou funções superiores. Memória, atenção, emoção. Né? A ideia, de novo, é só ilustrar, né, usar essas funções para ilustrar. Daria para a gente passar aqui todo um semestre falando das outras funções. É um tema interessante, eu sei que vocês gostam, mas enfim, a ideia aqui é só comentar rapidamente isso. Né? E lembrar que tudo isso, e o desafio dos neurocientistas é entender como aqueles 100, né, ou 80 bilhões de neurônios altamente interconectados conseguem executar essas funções. Não é uma tarefa fácil. Né? Não é uma tarefa fácil. Se a gente imaginar que não tem ninguém lá dentro, né, não tem uma pessoazinha controlando tudo, né, não tem alma, não tem um espírito, não tem ninguém lá dentro controlando isso, são só 80 bilhões de neurônios, só como se fosse pouca coisa. Não é, claro, mas o que tem lá dentro são neurônios, é material biológico. Como, a partir do funcionamento desses neurônios, eu consigo fazer tudo isso, prestar atenção, lembrar de coisas, ser criativo, planejar, calcular, raciocinar, entender o que o outro está fazendo, se emocionar. Ou seja, como a gente consegue fazer tudo isso, é um dos grandes mistérios ainda da neurociência. A gente conhece até certo ponto, conhece muita coisa, mas até certo ponto. O outro tanto, acho que as pesquisas vão mostrar, a gente espera aí nos próximos anos, como é que isso tudo acontece dentro do nosso cérebro. Tudo bem, pessoal? Acho que com isso a gente termina esse módulo de neuro, né, esse módulo que investigou
o funcionamento do sistema nervoso humano, né? E a gente começa agora, na semana que vem, a olhar um pouco para o sistema circulatório, para o sistema cardiovascular. Espero que vocês tenham gostado, não deixem de fazer as atividades e a gente se vê mais para frente, ok? Até lá!